Gente, deixa eu aproveitar que eu tô com a Make em dia, porque tinha evento na Escola da Magistratura para poder falar sobre cidadania, que eu fiz o post, mas eu acho que é um assunto muito delicado, então eu vou tentar explicar ele de uma maneira mais clara. Cidadania é uma ideia que está ligada com o Estado-nação, né? Com essa ideia de viver a vida sob um Estado. E a ideia é de construção dos direitos da vida em sociedade, justamente para proteger as pessoas dos abusos do Estado. Então, quando a gente olha lá o Marshall, a história que ele explicou, né, que eu postei ali coloquei no post, a história que ele explica da criação dos direitos, né, primeiro, os direitos civis, a liberdade. Então, eu tenho liberdade de expressão em relação ao Estado, eu tenho liberdade de fazer o que eu quero, respeito à minha liberdade. Depois, os direitos políticos, né, o direito ao voto, a escolher quem vai me representar, e depois os direitos sociais, né? Só que a gente, aqui no Brasil, nós não somos a Inglaterra, isso a gente sabe, né? Mas a gente esquece, na hora de olhar para as nossas instituições, dessa questão. E a gente naturaliza. Então, a gente vai lá na faculdade de Direito e ouve um monte de coisas sobre cidadania, como se a nossa cidadania fosse daquele jeito. Só que aí, quando a gente vai estudar ciência política, antropologia da política, antropologia política, antropologia do poder, sociologia, a gente percebe que cidadania no Brasil se concretiza de uma outra forma, porque nós temos uma outra história. E qual é a nossa história? Nós fomos uma colônia de Portugal. Então, os nossos direitos foram influenciados pelos direitos portugueses, né? E pela forma como os portugueses se relacionavam com o Estado. E o Estado português veio para controlar a nossa população vivendo aqui no Brasil. E aí isso muda tudo, porque a cidadania vai ser a cidadania que é regulada e atribuída pelo Estado. Junto com isso, se soma uma outra característica da nossa sociedade, que é uma característica que foi explicada pelo professor Roberto da Mata, que é a característica da hierarquia. Tá? Então tem três autores para entender esse negócio de cidadania do Brasil. Um é o Vanderlei Guilherme dos Santos, Cidadania Regulada. Outro é o José Murilo de Carvalho, que vai explicar a conquista dos direitos no caso brasileiro. Ele tem tanto os Bestializados quanto Cidadania no Brasil, um longo caminho, que são livros incríveis para quem quer entender a história do Brasil, né? E o Roberto da Mata, porque o Mata vai mostrar que a nossa sociedade se representa de uma maneira hierarquizada. O que isso significa? Significa que a gente representa como se algumas pessoas estivessem no topo da hierarquia e outras estivessem abaixo. Então, quando a gente viu o cidadão não engenheiro, era um sujeito que não estava no topo da hierarquia querendo ascender. Então, ele estava querendo dizer, eu tenho mais direitos, porque eu sou um engenheiro, né? Eu tenho mais direitos do que o cidadão comum, né? E tanto que quando o Brizola, há muitos anos atrás, baixou uma norma de que as pessoas na polícia tinham que ser chamadas de cidadão, vários policiais se revoltaram com isso, dizendo o bandido não é cidadão. Então, a ideia de cidadania, ela é construída no Brasil dentro dessa lógica hierárquica. Não é uma sociedade que se representa de uma maneira igualitária. Vocês estão entendendo que é uma formação complexa mesmo? Então, assim, não é uma coisa simples, como a gente acha que veio e vai ser tudo igual à Inglaterra. Não é. É uma construção histórica que tem a ver também com a nossa maneira de nos entendermos enquanto sociedade. Então, a cidadania tem todas essas complexidades que eu queria chamar a atenção. E aí, o que o Mata vai falar? O Mata vai falar que nós somos uma sociedade hierárquica e que funciona na lógica da pessoalidade. Então, é uma sociedade que, ora, se usa a lógica da igualdade, quando a gente está olhando para as leis formais, está lá na Constituição, todos são iguais perante a lei, né? Mas, quando a gente olha para as práticas, as pessoas se relacionam de uma maneira pessoalizada.
Então, quando a gente viu o desembargador humilhando o fiscal, ele está no topo da hierarquia e ele está reafirmando esta hierarquia, né? Só que, claro, hoje nós já vivemos num outro momento de que algumas dessas questões são já explicitadas e as pessoas já não acham mais tão normal que ele faça o que ele fez. E aí tem toda a repercussão que vocês viram que teve. Mas, entendam, isso tá naturalizado por nós, porque a gente aprende isso na nossa vida em sociedade. Sobretudo porque valores, esses valores de republicanos, tá? Esses valores de que as pessoas são iguais, esses valores de que as instituições estão aí para nos proteger, eles são aprendidos. As pessoas não nascem sabendo, as pessoas nascem na sociedade e vão ser socializadas. E aí as pessoas aprendem essas questões. E aí, como é que as pessoas vão aprendendo? No Brasil, se a gente pensar na nossa desigualdade social, a gente vai pensar que as pessoas vão ter. Na França, o que homogeneiza as pessoas, o que dá homogeneidade para a sociedade, são as escolas públicas, né? Porque as pessoas, em geral, frequentam escolas públicas com os mesmos valores. Então, é ali na escola pública, Bourdieu que fala isso, que vai explicar, Pierre Bourdieu, que é ali na escola pública que os valores dessa república vão ser passados. Só que nós temos uma sociedade desigual, né? Então, o risco, por exemplo, dessa galera que está defendendo o ensino privado dentro de casa é esse, que você vai afastar cada vez mais de uma socialização coletiva, de responsabilidade com a coisa pública. Imagina qual é o cidadão que vai se formar, que tipo de cidadão que vai se formar se ele não aprende a se responsabilizar com o espaço público. E essa nossa noção de cidadania, de coisa pública, de espaço público, isso afeta toda a nossa vida, né? As pessoas que jogam lixo na rua, que acham que o lixo alguém vai juntar, são as mesmas pessoas que aprenderam são as pessoas que aprendem a se relacionar assim com o espaço público, né? E quem não joga lixo na rua aprendeu com outro tipo de socialização. Então, isso não é julgar, eu volto a dizer aqui, é importante que vocês entendam que compreender a nossa história, compreender como nós somos, é o que vai nos fazer entender quem a gente é e pensar em regulamentos melhores, mas não é uma ideia de evolução também aqui. E aí eu vou falar mais sobre isso num outro vídeo, sobre a diferença entre esse evolucionismo darwinista, né, que faz sentido, e o evolucionismo social que algumas pessoas têm. Bom, era isso que eu queria falar. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês gostem. Curtam, comentem, compartilhem, salvem, mandem para os amigos. Deixem perguntas que eu posso ir respondendo aos poucos, posso ir falando mais sobre isso, mas essa era a dica que eu queria dar sobre isso hoje, tá bom?